Era quase meia-noite, quando Mônica atravessou a rua correndo, tentando pegar o último ônibus. Em segundos, sua vida foi destruída. O motorista fugiu, e a vida dela nunca mais seria a mesma. Essa é uma história de dor, injustiça e privilégios. Inscreva-se aqui no canal e não perca relatos chocantes como esse e reviravoltas que vão dar o que falar. O relógio marcava 23 horas e 48 minutos, quando Mônica atravessou correndo a Avenida das Nações Unidas. Ela nem percebeu que aquele simples impulso, uma corrida de menos de 10 metros para tentar alcançar o último ônibus, seria o passo mais doloroso de toda a sua vida. Mônica dos Santos tinha 40 anos. Mãe de 2 filhos, trabalhava como auxiliar de enfermagem num hospital público em São Paulo. A colega do plantão seguinte havia se atrasado e, como era costume no mundo da saúde, Mônica permaneceu até que outra pessoa chegasse. Exausta, com os olhos pesados e o corpo moído de horas e horas em pé, ela só queria voltar para casa. Por isso correu. O ponto de ônibus ficava do outro lado da avenida e o motorista já havia ligado o pisca-alerta para sair. O que Mônica não viu foi o Porsche a mais de 150 km por hora. Na direção, Luca Nogueira, 17 anos, estudante de Direito, filho único de um grande empresário do ramo de construção civil. Bêbado, empolgado, rindo alto, gravando áudios para os amigos no WhatsApp. Ele estava atrasado para uma balada no Itaim e nem pensava em reduzir a velocidade. Foi um impacto seco, forte. O som do corpo no capô ecoou pela noite silenciosa. O Porsche chegou a derrapar por alguns metros antes de parar, mas Luca, ao ver a mulher caída na pista e perceber o estrago, tomou uma decisão covarde. Fugiu. Acelerou como se estivesse apagando aquela cena do retrovisor. E, em parte, apagou. Porque, graças ao sobrenome que carregava, a fortuna do pai e as brechas da justiça, ele jamais passaria uma noite sequer numa cela. Mônica, por outro lado, passaria meses num hospital e uma vida inteira sem poder andar. Mônica acordou devagar, como se o tempo tivesse perdido o ritmo. As luzes brancas do hospital a cegavam por segundos e os sons ao redor pareciam abafados. Ela tentou se sentar, mas algo não respondia. Olhou para os pés, tentou mover o dedão. Nada. O coração acelerou. Tentou mais uma vez. Nada. Foi então que a porta se abriu. Não era só o médico. Uma psicóloga o acompanhava. Naquele momento, Mônica entendeu tudo. Eu perdi o movimento das pernas? Ela perguntou com a voz embargada. O médico respirou fundo, confirmou com um aceno. Mônica, sua medula foi atingida. Fizemos o possível, mas a lesão é permanente. Ela sentiu como se tivesse levado outro atropelamento. Um que pegava a alma. Desabou em silêncio. Lágrimas correndo pelo rosto sem que ela conseguisse dizer uma palavra. Pensava nos filhos, na vida, no ônibus que não podia perder e no carro que voou pela rua como se ela não existisse. Nos dias seguintes, Mônica oscilava entre o choque e a tentativa de se manter forte, não pelos médicos, mas pelos filhos. O mais novo, Enzo, de 4 anos, ainda achava que tudo era um machucado. Queria colocar band-aid na perna dodói da mamãe. Já o mais velho, André, de 13, era só fúria. Eu vou descobrir quem fez isso, mãe. Eu juro que vou. Ela implorava para ele esquecer. Mas, no fundo, também queria justiça. Só que não podia deixar que a raiva dele virasse prisão ou morte. Um dia, na cadeira de rodas recém-entregue pelo hospital, Mônica viu André entrar com um pedaço de ferro nas mãos. Onde você vai com isso? Ela perguntou. Eu vou atrás daquele desgraçado. Já sei qual é o carro. Já achei foto dele no Instagram, mãe. É um playboyzinho. Ele riu, mãe. Riu no vídeo. Disse com os olhos marejados, mas cheios de ódio. Não! Pelo amor de Deus, filho! Ela gritou pela primeira vez desde o acidente.
Você quer que eu perca o uso das pernas e um filho no mesmo mês? Ele jogou o ferro no chão e chorou. Os dois se abraçaram, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Dias depois, o hospital informou. O auxílio financeiro iria durar apenas mais um mês. Era um favor, nada garantido. O salário acabaria, o convênio acabaria, tudo. Ela passou a noite em claro, não pela dor física, mas pelo medo de não conseguir alimentar os filhos. Pensou em vender a TV, a geladeira. Pensou até em aceitar dinheiro de um ex-namorado problemático que vivia oferecendo ajuda com segundas intenções. Mas naquela mesma manhã, enquanto ainda olhava o teto sem saber o que fazer, Enzo, o pequeno, entrou no quarto com um desenho nas mãos. Olha, mãe, é você, na cadeirinha com rodinha. E eu tô empurrando você, tá vendo? Você é a melhor mamãe do mundo mesmo assim. Mônica segurou o papel como se fosse ouro. Chorou em silêncio. Naquele instante, decidiu que não ia desistir. Nem por ela, mas por eles. Enquanto isso, André, cada vez mais obcecado, se juntava com um amigo da escola cujo pai era advogado criminal. Com a ajuda dele, encontraram o vídeo em que Luca, o garoto do carro, aparece rindo, empolgado, bêbado, mandando áudio. Tô indo pra balada, irmão. Hoje vai ser loucura. Minutos depois, o mesmo carro, um Porsche azul, aparecia parado no canto da rua, poucos segundos após o atropelamento. Uma testemunha tinha gravado o vídeo de longe, postado no Facebook de um grupo do bairro. Com a placa anotada, foram até a delegacia. Entraram com um boletim. O advogado pediu investigação. Sabia que era difícil, que ricos sempre davam um jeito de escapar, mas ele viu ali uma chance de talvez conseguir uma indenização no futuro. Mesmo assim, nenhum mandado de busca foi emitido, nenhuma prisão, nenhuma manchete nacional. A única reportagem relevante que apareceu dizia: mulher atravessa fora da faixa e é atropelada no Meier. Especialistas alertam para os riscos de pedestres imprudentes. Mônica leu aquilo com as mãos tremendo. Sentiu vergonha, raiva, dor, mas não chorou. Pegou o desenho do filho de 4 anos e colou na parede do quarto. Ali, junto com o som da cadeira de rodas, nascia a semente de um novo capítulo. Mesmo com a placa do carro, o vídeo nas mãos e o advogado insistindo, o processo parecia não sair do lugar. A delegacia local dizia que o caso estava sob investigação, mas o delegado evitava dar entrevistas. O advogado, irritado, começou a desconfiar que estavam abafando. Esse tipo de carro só tem meia dúzia em São Paulo, Mônica, e um deles está no nome da família Serrano. Você sabe quem é o pai do Luca? Ela fez que não. Empresário bilionário, dono de metade dos imóveis do Itaim e Jardins. Você acha que esse menino vai ser preso? Ela baixou os olhos. Não era mais uma questão de justiça, era uma questão de poder. Enquanto isso, Luca seguia a vida. Postava stories em baladas caras com legendas debochadas, só vivendo o agora. Sextou de novo, bora? Ninguém me para. André assistia aquilo com os punhos cerrados. Esse cara vive como se nada tivesse acontecido, mãe. Ele nem sabe o que é passar fome. André, ela dizia com voz cansada, a gente precisa esperar a justiça. Mas ele estava perdendo a fé. Certo dia, o advogado apareceu com uma proposta. A família do Luca quer um acordo. Querem oferecer uma indenização em troca de encerrar o processo. Quanto? Mônica perguntou. 500 mil. Ela gelou. Era muito dinheiro. Daria para comprar um apartamento simples, garantir os estudos dos filhos, voltar a ter dignidade. Mas aceitar aquilo seria o mesmo que calar para sempre. E ele vai ser preso? Não. O acordo é justamente para evitar isso. Se aceitar, renuncia ao processo criminal também. Eles querem o nome limpo dele. Ela pediu tempo para pensar. Naquela noite encarou André. Se eu aceitar, a gente vai ter um teto. Você e seu irmão vão estudar em escola boa.
mas ele vai continuar solto. André respondeu na hora com os olhos vermelhos. Eu prefiro dormir no chão do que ver você vender nossa dor. Foi a primeira vez que ela ouviu falar como homem. Ele matou nossa vida, mãe. Não venda isso. Na semana seguinte, o advogado entregou a resposta. Mônica recusava o acordo. Os Serrano ficaram furiosos. O pai de Luca tentou manobras legais, alegando que Mônica atravessou fora da faixa, que o carro tinha registro de furto, o que era mentira, que Luca não estava no volante, mas a internet começava a fazer pressão. Grupos de justiça social compartilharam o caso. Vídeos de Mônica viralizaram, com ela falando da dor de não poder mais trabalhar, da humilhação de tentar entregar currículo em consultórios e ouvir: "Ah, mas nossa recepção tem escada." Uma rede de cadeirantes começou a apoiá-la online. Você nos representa. Força, Mônica. Você não está sozinha. Mesmo assim, ela passou meses tentando arrumar trabalho. Foi rejeitada como recepcionista, como vendedora, como atendente. Alguns diziam que não tinham estrutura. Outros apenas ignoravam. Teve uma entrevista em que ouviu, da própria gestora: "Mas como você subiria a escada de emergência, querida?" Mônica respondeu com firmeza: "A escada de emergência é para incêndio. E em incêndio, nem quem anda escapa direito, né?" Não adiantou. Nunca chamaram. Ela passou a vender doces na porta de um hospital, com um isopor adaptado à cadeira de rodas. O filho mais velho, André, fazia brigadeiros com ela. Eles não tinham luxo, mas tinham dignidade. Numa manhã fria, Mônica chegou com o isopor e viu que o hospital onde ela vendia doces ia receber uma visita especial. Um programa de televisão gravaria lá, mostrando a ala de reabilitação física. Ela tentou sair discretamente, mas uma produtora reparou nela. "Moça, você é cadeirante, já fez reabilitação, quer dar um depoimento?" Ela ficou sem graça, mas topou. 2 dias depois, a entrevista foi ao ar. O vídeo viralizou. Mônica contava sua história com serenidade, sem rancor, mas com firmeza. "Eu não sou menos mãe porque estou numa cadeira. Eu continuo amando, vivendo, sorrindo e esperando justiça, não por mim, mas por todos que já foram atropelados e esquecidos." No dia seguinte, alguém muito especial viu aquele vídeo. E a história estava prestes a mudar de rumo. Do outro lado da cidade, alguém deixava o celular vibrando em cima da bancada de mármore. Era Luca. Na tela, dezenas de mensagens, repostagens e marcações. Seu nome começava a ganhar os holofotes que ele nunca quis. A verdade estava saindo das sombras. No vídeo viral, Mônica aparecia serena, mas firme, falando sobre o acidente que destruiu sua vida. Falava de justiça, sem nunca citar nomes. Mas o carro, a hora, o local, a placa, todo mundo sabia quem era. Luca olhou no espelho. Não se reconhecia mais. Os olhos vermelhos, a barba mal feita, o corpo magro e o peito apertado. Durante meses ele fingiu que nada havia acontecido, mas agora a culpa batia como um soco. Naquela mesma semana, Mônica recebeu uma visita inesperada. Estava vendendo doces, como de costume, quando um rapaz bem vestido se aproximou. Era o advogado da família Serrano. "Senhora Mônica, o jovem Luca gostaria de conversar com a senhora, pessoalmente, se for do seu desejo." Ela congelou. O nome pela primeira vez estava ali, dito com todas as letras. "Ele quer pedir desculpas? Ele quer entender se ainda há alguma chance de consertar o que fez." Ela pediu um tempo. 2 dias depois, eles marcaram em uma sala neutra, cedida por uma ONG de apoio a vítimas de trânsito. Mônica chegou acompanhada do advogado e do filho mais velho, André, que não queria nem olhar para Luca. Luca estava com os ombros curvados, bem diferente do garoto arrogante das redes sociais. "Mônica", ele começou, com a voz embargada. "Eu não vim aqui com desculpas prontas. Eu só
Precisava te olhar nos olhos. Ela permaneceu em silêncio. Eu fugi, eu fui covarde. E depois tentei fingir que nada aconteceu. Mas a verdade é que, desde aquele dia, eu nunca mais dormi direito. Nunca mais bebi. Nunca mais dirigi. Eu parei de viver. André cerrou os punhos. Mas ela também parou de viver. E por culpa sua. Eu sei. Sabe? Você não sabe nada. Ela teve que ouvir que não podia trabalhar por causa da cadeira. Teve que ver os próprios filhos crescendo com raiva e vergonha. Luca abaixou a cabeça. Eu mereço o ódio de vocês, mas eu quero fazer o que for possível. Por ela, por vocês, por mim também. Mônica respirou fundo. Não é com dinheiro que se conserta uma vida, mas talvez com responsabilidade. Luca franziu a testa. O que você quer dizer? Você vai fazer algo por mim. E por você mesmo. Dias depois, Luca aparecia na ONG como voluntário. O ex-menino mimado começou a passar as tardes empurrando cadeiras de rodas, ouvindo histórias de vítimas que ninguém ouvia. Viu idosos abandonados pela família, jovens que ficaram paraplégicos por acidentes parecidos com o que ele causou. E ali, pela primeira vez na vida, ele ouviu em silêncio. Mônica continuava sua rotina dura, vendendo doces e cuidando dos filhos. Mas a cada visita de Luca à ONG, os dois trocavam olhares. Não de ódio, nem de compaixão, de aceitação. Um dia, após uma palestra sobre empatia e justiça restaurativa, Luca se aproximou dela. Você ainda me odeia? Ela pensou por alguns segundos. Não. Porque odiar me faria igual a você, Luca. Ele sorriu pela primeira vez. Obrigado por me dar essa chance. Eu não te dei uma chance. Eu dei uma missão. Não desperdice. Meses depois, o vídeo da ONG com Luca contando sua história viralizou. Ele não poupou verdades. Eu fui covarde, rico, protegido. Mas hoje entendo que não adianta fugir de quem a gente realmente é. O perdão, se vem, tem que ser conquistado. E foi ali que as pessoas começaram a ouvir de verdade. O tempo passou. Algumas feridas cicatrizaram. Outras só se acomodaram no corpo, como a dor fantasma de algo que não existe mais. Mônica ainda tinha noites em que acordava suando frio, ouvindo o barulho do impacto. Ela sonhava com a rua, com o ônibus, com o filho de 4 anos, perguntando por que ela não podia mais correr com ele no parquinho. Ela dizia que era por causa da cadeira, mas a verdade era bem mais cruel. Luca virou voluntário fixo da ONG. Começou a visitar escolas, dar palestras, falava com jovens que, como ele, achavam que eram indestrutíveis atrás do volante. Mostrava as fotos do carro amassado, da rua, da placa, mas nunca da Mônica. Ela é a parte da história que mais me envergonha e que mais me ensinou. Mas ele sempre deixava claro: eu não estou aqui como exemplo. Eu estou aqui como advertência. Certa vez, foi convidado a falar numa universidade particular. Quando você se sentiu perdoado? Perguntou uma aluna da plateia. Luca respirou fundo, encarou o microfone e respondeu com a voz baixa: eu nunca fui. A plateia ficou em silêncio. A mulher que eu deixei numa cadeira de rodas não me odeia, mas também não me perdoa. Ela só seguiu em frente. E eu tô tentando fazer o mesmo, mas com o peso de saber que alguém teve a vida destruída por minha culpa. Ele desceu do palco sob aplausos discretos. Aplausos de respeito, não de admiração, porque ali todos entenderam. Não era um final feliz. Era apenas a continuação de uma história triste. Mônica continuava vendendo doces. Já não precisava tanto por dinheiro. Algumas ONGs ajudavam e a justiça obrigou Luca a pagar uma pensão mensal. Mas ela seguia por dignidade e pela sensação de ainda ser útil, de olhar nos olhos das pessoas e mostrar: eu sobrevivi. Certa tarde foi abordada por um menino. Você que é a moça do vídeo? Ela sorriu de leve. Sou eu, sim.
Meu tio morreu porque um cara fugiu depois de bater na moto dele. Minha mãe chora todo dia, mas ela viu seu vídeo. Disse que você é muito forte. Mônica segurou o choro. A gente não escolhe ser forte, meu bem. A vida obriga. Na saída da ONG, Luca esperava no banco da frente, como sempre fazia às sextas. Ele levava Mônica até o ponto de ônibus, em silêncio. Às vezes conversavam sobre a vida. Outras só ouviam o som do trânsito. Aquele mesmo trânsito que os conectou pelo pior motivo possível. No banco de trás, o filho mais novo dela brincava com um bonequinho. O mais velho, agora com 14 anos, já não falava com Luca. Tolerava sua presença, mas nunca o desculpou. Você vai falar amanhã naquela escola do centro? Mônica perguntou. Vou. Estão esperando umas 200 pessoas. Bom, que cada uma entenda que um segundo de imprudência pode custar uma vida. Luca olhou para ela, engolindo seco. Eu ainda penso se um dia vou conseguir me perdoar. Mônica, então, pela primeira vez em muito tempo, olhou nos olhos dele e respondeu. Luca, o perdão não é um presente que você ganha, é um lugar que você precisa construir dentro de si. E a senhora, já construiu o seu? Não, mas já não tenho ódio. E isso já é um começo. Luca estacionou. Desceu, ajudou Mônica com a cadeira, como sempre fazia. Ela se despediu com um aceno breve. Boa palestra amanhã. Obrigado. Só não esquece, você não é um herói. Luca sorriu com os olhos marejados. Eu sei, sou só um culpado tentando não errar mais. Ela virou de costas, empurrando a cadeira com firmeza. E ele ficou ali, parado, observando a mulher que ele nunca poderá reparar, mas que jamais deixará de inspirá-lo. Essa é uma daquelas histórias que nos fazem refletir sobre culpa, justiça e perdão. Se você acredita que vidas como a da Mônica merecem ser contadas, inscreva-se aqui no canal e deixe nos comentários sua opinião. Você perdoaria ou não Luca?